Península Balcânica, mais conhecida como Balcãs, é uma grande porção de terra localizada no sudeste da Europa e formada por muitos países. Entre eles, Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Kosovo, Montenegro, Macedônia, Moldávia, Romênia, Bulgária, Albânia, Grécia e a parte europeia da Turquia. A Guerra dos Balcãs foi um conflito entre os anos de 1912 e 1913, que ocorreu na região da Península Balcânica. De fato, foi a disputa entre Sérvia, Montenegro, Grécia, Romênia, Turquia e Bulgária, pela posse dos territórios remanescentes do Império Otomano. De um lado, a Liga Balcânica, formada por Grécia, Sérvia, Bulgária e Montenegro, reivindicava melhor tratamento aos cristãos na Macedônia turca, porém seu objetivo claro era a conquista territorial. De outro, estava a enfraquecida Turquia, que já estava em guerra com a Itália. Em outubro de 1912, os exércitos da Liga capturaram toda a região do antigo Império Otomano, com exceção de Constantinopla. Posteriormente foi assinado o Tratado de Londres, no qual o mapa dos Balcãs foi redesenhado. Posteriormente, a própria Liga Balcânica lutou contra si mesma. A Bulgária fez um ataque preventivo contra os sérvios e gregos, que desejavam as conquistas búlgaras. Porém, os búlgaros foram infelizes com essa posição. A Romênia, até então neutra na situação, ocupou o território búlgaro de Dobrudja, e os otomanos aproveitaram a ocasião para reconquistar Andrinópola. A guerra findou-se por um instante no Tratado Bucareste, agosto de 1913, no qual Grécia e Sérvia dividiram a Macedônia, e a Romênia ganhou uma parte do território da Búlgara. A Guerra dos Balcãs foi muito importante naquele contexto, pois foi um elemento-chave para o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial. A antiga Iugoslávia era um estado socialista criado após a ocupação alemã na Segunda Guerra, juntando sérvios, croatas, bósnios, muçulmanos, albaneses, eslovenos e outros sob o regime comunista. Conflitos entre esses grupos eram suprimidos durante a liderança do presidente Tito. Após a morte de Tito, em 1980, as tensões voltaram. Grupos nacionalistas pediam mais autonomia diante da Iugoslávia, e em 1991, Croácia e Eslovênia declararam a independência. Então, o exército sérvio, dominado pela Iugoslávia, atacou primeiro a Eslovênia e depois a Croácia. Milhares morreram até 1992, quando o conflito foi interrompido por uma trégua supervisionada pela ONU. A Bósnia, onde viviam sérvios, muçulmanos e croatas, foi a próxima a tentar a independência. Os sérvios da Bósnia, com o apoio de sérvios de outras partes da Iugoslávia, resistiram e, sob a liderança de Radovan, ameaçaram os muçulmanos bósnios e croatas com um banho de sangue se houvesse separação. Apesar do apoio europeu à separação em um plebiscito realizado em 1992, a guerra veio mais rápido. Forças da Iugoslávia dominaram uma grande faixa do território dominado pela Sérvia e milhões de bósnios, muçulmanos e croatas foram expulsos de suas casas. Os sérvios também sofreram as consequências da guerra. A capital Sarajevo ficou sitiada. Os soldados da missão de paz da ONU foram considerados ineficazes. Os esforços internacionais para encerrar a guerra falharam. E mais de 100 mil pessoas morreram. A guerra acabou em 1995, quando a OTAN bombardeou bósnios e sérvios, e os muçulmanos e croatas ganharam terreno. Com o acordo de paz mediado pelos Estados Unidos, a Bósnia foi dividida em dois territórios, a República Sérvia da Bósnia e a Federação Muçulmano-Croata, ligados por um governo central. Em agosto de 1995, o exército croata invadiu a área sob o domínio sérvio e milhares de pessoas fugiram. Com isso, rapidamente, a Croácia e a Bósnia estavam totalmente dependentes. Em 1999, albaneses de Kosovo entraram em guerra com os sérvios em outra guerra pela independência. A Sérvia terminou o conflito derrotada e isolada. Os Balcãs, ou ainda Península Balcânica, é o nome histórico e geográfico para designar a região sudeste da Europa, que engloba a Albânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Grécia, Macedônia do Norte, Montenegro, Sérvia, o autoproclamado independente Kosovo, a porção da Turquia no continente europeu, a Trácia, bem como algumas vezes Croácia, Romênia, Eslovênia e Austrália.
O termo deriva da palavra turca para montanha e faz referência à Cordilheira dos Balcãs, que se estende do leste da Sérvia até o Mar Negro. A guerra ocorreu entre a Tríplice Entente e os Estados Unidos, que derrotou a coligação formada pelas potências centrais e causou o colapso de 4 impérios, ou seja, uma guerra em uma península consideravelmente pequena se tornou a Primeira Guerra Mundial.